Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de física, hoje nós vamos ver velocidade média de um móvel. Mas o que é velocidade média de um móvel? Velocidade média de um móvel é a razão, isto é, o quociente, entre o caminho por ele percorrido e o intervalo de tempo gasto em percorrê-lo. A fórmula é essa daqui, para se calcular a velocidade média. Vm é igual ΔS sobre ΔT. O que é ΔS? É variação de posição. Então, velocidade média é igual o quociente entre variação de posição dividido pela variação de tempo. Tá ok? Como ΔS, como nós já sabemos, é S menos S0 e ΔT é T menos T0. Ao invés, muitas vezes, no lugar de você utilizar esta fórmula, velocidade média é igual ΔS sobre ΔT, você pode utilizar esta outra fórmula, velocidade média é igual S menos S0 sobre T menos T0. É uma fórmula mais detalhada. Tá, pessoal? Onde S0 é a posição inicial. Toda vez que eu tiver uma letra com zerozinho, é inicial. Quando não tiver o zerozinho é final. Então, S0 é a posição inicial. S é a posição final. T0 é o tempo inicial e T é o tempo final. E velocidade IVM é a velocidade média. Tá bom, pessoal? Bom, na velocidade média, a gente trabalha com as unidades segundo dois sistemas. Sistema CGS e o sistema MKS. Portanto, unidades de medida. Pessoal, o sistema CGS é centímetro, grama, segundo. O sistema MKS, ou Sistema Internacional, M é metro, K quilograma, S segundo, tá ok? Portanto, S0, que é a posição inicial, no sistema CGS, é dado em centímetro. No sistema MKS, é dado em metro. A posição final, S, no sistema CGS, é dado em centímetro. No sistema MKS é dado em metro. O tempo inicial no sistema CGS é dado em segundo. No sistema MKS também é dado em segundo. O tempo final no sistema CGS é dado em segundo. O tempo final no sistema MKS é dado em segundo. E a velocidade média, Vm, como velocidade média é o quociente entre ΔS sobre ΔT, né? Então vai ser ΔS é centímetro, ΔT é segundo, portanto, centímetro por segundo. Tá ok? E no sistema MKS é metros por segundo. Tá? Bom, existe uma unidade muito comum, pessoal, além do metros por segundo e centímetro por segundo, existe o quilômetros por hora. O quilômetros por hora é uma unidade muito utilizada. Muitas vezes nós temos que transformar quilômetros por hora para metros por segundo ou transformar metros por segundo para quilômetros por hora, porque nós temos que trabalhar com as unidades do mesmo sistema. Para se transformar quilômetros por hora para metros por segundo, divide-se o valor por 3,6. Para se transformar metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica-se o valor por 3,6, tá? Isso a gente vai resolver um exercício depois e a gente vai utilizar isso aí e vai explicar melhor para vocês, tá bom? Vamos resolver o nosso primeiro exercício. Exercício número 1. Um determinado móvel percorre uma distância de 600 metros em 2 minutos. Ele quer saber qual a velocidade média desse móvel. Pessoal, vamos colocar os dados do problema para a gente desenvolver. Não tem problema de... vai ser mais difícil errar, tá? Se você fizer colocar os dados bonitinho, é mais tranquilo. Como é que eu coloco os dados? Lendo o problema. Então,
Um determinado móvel percorre uma distância de 600 metros. Dados, coloco, o que é distância? ΔS. ΔS igual a 600 metros. Em 2 minutos, o que é 2 minutos? É o ΔT. Portanto, ΔT igual a 2 minutos. Qual a velocidade média? Como ele está perguntando qual a velocidade média, eu coloco velocidade média igual interrogação. Tá ok? Só que, como eu trabalho, como o ΔS é dado em metro, o ΔT tem que ser em segundo, para eles pertencerem ao mesmo sistema MKS. Então, o que eu vou fazer? Vou transformar 2 minutos em segundo. Como 1 minuto tem 60 segundos, o que eu faço? Multiplico 2 por 60. 2 vezes 60, 120 segundos. Agora sim, eu tenho o mesmo sistema MKS. ΔS em metro e ΔT em segundo. E agora vamos determinar o valor da velocidade média. Tá bom? Bom, para determinar o valor da velocidade média, vamos colocar a fórmula. A fórmula é velocidade média é igual ao quê? ΔS sobre ΔT. Agora vamos substituir ΔS por 600, substituir ΔT por 120. Velocidade média é igual a 600 dividido por 120. Eu vou pegar a moleza, vou cortar um zero em cima, um zero embaixo. Toda vez que eu tiver um zero em cima, outro embaixo, eu posso cortar. Tá bem? Eu não tenho mais 600 dividido por 120. Eu tenho 60 dividido por 12. 60 dividido por 12 dá 5 metros por segundo. Portanto, pessoal, nós calculamos a velocidade média de um móvel que percorre uma distância de 600 metros em 2 minutos. Né? Coloquei os dados, ΔS 600 metros, ΔT 2 minutos, transformei em segundo e eu quero a velocidade média. Coloquei a fórmula da velocidade média, que a velocidade média é ΔS, ΔT, sempre vai ser assim. ΔS foi 600, ΔT 120, ficou 600 dividido por 120. 600 dividido por 120, eu risco os 2 zeros, eu tenho 60 dividido por 12, dá 5 metros por segundo. Esse exercício aqui é uma aplicação direta da nossa fórmula, tá ok? Vamos complicar um pouquinho aqui, pessoal. Ele dá a velocidade média e pede o ΔS. Bom, vamos lá. Um móvel com velocidade média de 80 km por hora percorre uma determinada distância em 5 horas. Qual a distância percorrida pelo móvel? Primeira coisa é colocar o quê? Os dados. Vamos ler o problema. Um móvel com velocidade média de 80 km por hora, portanto Vm igual a 80 km por hora, percorre uma determinada distância em 5 horas, portanto ΔT em 5 horas. Qual a distância percorrida? ΔS interrogação. Vamos ao desenvolvimento. A fórmula é a mesma. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Agora, como nós estamos com os dados aqui, vamos substituir. Velocidade média, ele não pede, ele dá. Velocidade média 80 é igual. ΔS é o que ele pede, eu vou continuar aqui ΔS, e ΔT ele dá que é 5 horas. Portanto, eu tenho 80 igual ΔS sobre 5. É como tivesse 80 é igual x sobre 5, determinar o valor de x. Eu vou ensinar um macete aqui, pessoal, que vai servir para vocês resolverem qualquer situação, qualquer proporção, seja em física, em química, biologia, sei lá. Qualquer coisa vocês vão utilizar isso aqui, tá? Para facilitar. Inclusive, muito comum a utilização disso no Enem, para você acelerar a resolução do exercício. Então, todo número pode ser colocado sobre 1. Então, se eu tenho 80, posso colocar 80 sobre 1. Igual ΔS sobre ΔT. Eu tenho aqui uma proporção. O que é uma proporção? É a igualdade entre duas razões. Eu vou determinar o valor do x aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever isso aqui e vou riscar, traçar uma vertical cortando o ΔS. Uma vertical, pessoal, cortando o ΔS e uma horizontal cortando o ΔS. Tá ok? Até que vocês entenderam. Uma horizontal cortando ΔS e uma vertical cortando ΔS.
Não é o ΔS que eu quero? Então você coloca ΔS igual um traço de fração. Aí eu vou verificar, dois termos dessa proporção foram cortados. 85. Aí eu coloco 80 vezes 5 no numerador. No numerador vou colocar os termos que foram cortados. E no denominador vou colocar o termo que não foi cortado, que foi 1. Eu tenho um ΔS, 80 vezes 5 dá 400. 400 dividido por 1 dá 400. Então não tem erro. Não dá para errar, tá, pessoal? Fazendo assim. Então vamos lá. Vamos repetir aqui. Velocidade média deu que foi 80 km por hora. ΔT 5 horas. ΔS interrogação, que é o que ele quer. A fórmula velocidade média é igual ΔS sobre ΔT. Substituindo de acordo com os dados do problema, a velocidade média é 80. Onde tiver VM, vou colocar 80. Então, 80 é igual. ΔS é o que ele quer, então continua sendo colocado ΔS. ΔT é 5. Toda vez que eu tiver um número, posso colocar sobre 1. Todo número é colocado sobre 1. Igual ΔS sobre ΔT. Agora vamos determinar o valor do ΔS. Como é que eu faço o ΔS? Eu traço uma vertical passando pelo ΔS e traço uma horizontal. Aqui, ó, uma vertical e traço uma horizontal. Como eu estou querendo determinar o valor do ΔS, aí eu coloco ΔS é igual a um traço de fração. Em cima, sempre em cima, vai ser os valores que foram cortados, 80 vezes 5. Então, 80 vezes 5 coloco em cima, embaixo coloco 1. 80 vezes 5 dá 400, portanto, 400 km. Tá bom, pessoal? Então, é uma maneira de... Tá difícil, mas vai ficar fácil depois que você treinar bastante. A gente vai passar os exercícios, você vai treinar, vai ficar fácil. Tá ok? Aproveita aí, porque isso aí é super importante, pessoal, para resolver questões do Enem. Vamos à questão número 3. Um trem com velocidade média de 50 km por hora percorre uma distância de 250 km. Qual o tempo gasto nessa viagem? Dados. Um trem com velocidade média de 50 km por hora, portanto VM 50 km por hora, é uma distância de 250 km, então ΔS 250 km. Qual o tempo? Então ΔT. Vamos aplicar a nossa fórmula, que é velocidade média é igual ΔS sobre ΔT. Velocidade média ele deu que foi 50, ΔS ele deu que foi 250, ΔT é o que eu quero. Não tem segredo. 50 sobre 1 é igual 250 sobre ΔT. O que eu vou fazer? Vou traçar uma vertical cortando ΔT e uma horizontal cortando ΔT. Tem que cortar o ΔT. Aí, não é o ΔT que eu quero? ΔT é igual um traço de fração. Quem que vem em cima? Os que foram cortados. Quem foi cortado? 1 e 250. Então, 1 vezes 250, coloca em cima. E que não foi cortado, coloca embaixo. Aí, eu tenho ΔT é 250 sobre 50. Corta os dois zeros. Eu tenho 25 sobre 5. 25 dividido por 5 dá 5. Portanto, 5 horas. Vamos repetir. Um trem com velocidade média 50 km por hora, portanto a velocidade média 50 km por hora, percorre uma distância de 250 km. Qual o tempo gasto? Então ele quer saber o ΔT. Aí, vamos lá a fórmula. Velocidade média é igual ΔS sobre ΔT. Nesse caso, ele dá a velocidade média, que é 50. Então 50 é igual. 50 é igual. 250 é o ΔS e ΔT. Então, 50 eu posso colocar sobre 1. 50 sobre 1 é igual a 250 ΔT. Eu tenho aqui uma proporção e quero determinar o ΔT, que seria o valor do x. O que é que eu faço? Eu risco, traço uma vertical passando por ΔT, traço uma horizontal passando por ΔT. Tá ok? Não é o ΔT que eu quero, é o traço de fração. Aí, em cima do traço de fração, vou colocar os valores que foram cortados, que é 1 e 250. Então, 1 vezes 250. E no denominador, vou colocar o valor que não foi cortado, que foi quem? 50. Aí, ΔT é igual 1 vezes 250, 250 sobre 50. Corto os dois zeros, eu tenho 25 dividido por 5, ΔT é igual a 5 horas. Tá, pessoal? Então, na próxima aula, eu vou dar mais exercícios para a gente treinar mais um pouco, até a gente aprender esse corte aí, tá bom?
Eu espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.